O Bruno Salles, você vê algum senão, algum problema, algum aspecto físico que possa impedir uma mulher de ir para o fronte, de lutar numa guerra pelo exército brasileiro, por exemplo? Tem sim, a misoginia, né? Misoginia. Aí, no caso, um aspecto psicológico, psiquiátrico, não é? Educacional. Por que eu estou fazendo essa pergunta por Bruno? Porque as Forças Armadas orientaram o governo Lula a se posicionar contra uma ação no Supremo Tribunal Federal que tenta permitir que mulheres tenham acesso a todas as carreiras militares. Para você que está nos acompanhando, faz alguma diferença na hora de mandar a tropa para um local qualquer em que seja necessário enfrentar o inimigo, uma guerra, por exemplo? Se o Brasil amanhã entrar em guerra ou o nosso exército for enviado para algum país em guerra para apoiar alguma disputa pelo mundo, faz alguma diferença ser homem, ser mulher? Eu faço essa pergunta para vocês porque para o exército faz. Em um dos documentos que embasaram a posição do governo, o exército disse que inclusão de mulheres em determinadas funções, no jargão militar chamadas de armas, pode comprometer o desempenho militar numa situação de combate por causa da fisiologia feminina. Abre aspas. É necessário reconhecer que a fisiologia feminina, refletida na execução de tarefas específicas na zona de combate, pode comprometer o desempenho militar em operações de combate, dependendo do ambiente operacional. Quem escreveu isso? O coronel Sandro Ernesto Gomes, chefe da assessoria jurídica do gabinete do comandante da Força, general Tomás Paiva. Estou reproduzindo aqui uma matéria que está hoje na Folha de São Paulo. O coronel ainda argumenta que, em situações em que o emprego da violência atinge seus limites, em consequência, também é exigido dos combatentes profissionais, extremo esforço físico e mental. Por isso, segundo ele, igualar as condições de acesso para homens e mulheres desconsidera as peculiaridades de suas atividades. Os argumentos estão incluídos em um documento escrito pelo coronel que deveria ficar restrito internamente para dar sustentação à Advocacia Geral da União na discussão no Supremo Tribunal Federal, mas esse parecer interno foi enviado ao Supremo Tribunal Federal e então tornou-se público. A AGU acolheu os argumentos do Exército e se manifestou no processo contra a imediata ampla concorrência para a carreira militar. O ministro-chefe Jorge Messias, no entanto, decidiu modular o discurso para não endossar o argumento de que a entrada de mulheres em determinadas armas pode representar um enfraquecimento da força. Ele defendeu que a carreira das Forças Armadas é diferente das PMs e, por isso, exige critérios próprios. Trata-se de uma estratégia da AGU para evitar que o Supremo siga o mesmo entendimento aplicado em ação contra a PM do DF, do Distrito Federal, que terminou com a derrubada de um edital que separava somente 10% das vagas da corporação para mulheres. E aí a Folha faz um levantamento, mostra aqui um levantamento do efetivo militar em países da OTAN por gênero, em porcentagem. Na Hungria, 20%. Nos Estados Unidos, de mulheres, né? Hungria, 20%, Estados Unidos, 18%, Bulgária, 17%, o Brasil tem 10%, está entre os que tem menos. O menor percentual é na Turquia, que não tem mulher. Na Itália, 6%, aí depois vem vindo alguns países até os 10%. É um argumento misógino, machista esse do Exército, ou há alguma diferença fisiológica que possa dar substância para essa tese apresentada pelo Exército e defendida pela Advocacia Geral da União também, Bruno? Rafael, eu acho que é um argumento bastante atrasado, um argumento que não faz muito sentido, mas tem uma questão um pouco mais controvertida, que eu acho que é por onde foi a AGU. É fato que pela nossa Constituição Federal há um serviço militar obrigatório para homens e não para mulheres. Sim. E isso faz uma diferença no ingresso, porque você vai ter um treinamento. Agora, o argumento da fisiologia é uma questão absurda. Eu pego um exemplo aqui. Você acha que algum de nós aqui tem mais condições de combate do que a Mayra Aguiar, medalhista do judô? Boa pergunta. Algum de nós tem mais condição de combate que a Rebeca Andrade, nossa medalhista na ginástica olímpica, ou a Daiane dos Santos, ou a Malren Maggi,
de salto com vara, da Ana Marcela Cunha, que foi a campeã da maratona aquática nas últimas Olimpíadas, é um argumento que, obviamente, não faz sentido, principalmente em batalhas cada vez mais tecnológicas. Né? Uma mulher sabe atirar menos do que um homem, uma mulher tem menos condição, porque a gente não está falando de uma competição. Não é quem vai correr mais, você precisa ter um limite. Né? Um limite que uma mulher possa ter isso, e vários exércitos. Vamos pegar as duas maiores forças militares hoje em dia no mundo, pelo menos no mundo ocidental, Estados Unidos e Israel. Quase metade do exército de Israel é composto por mulheres. Né? E não mulheres só em funções administrativas como é no Brasil. Nas Forças Armadas brasileiras, salvo na aeronáutica, acho que na aeronáutica que tem menos, não, acho que a Marinha não permite, nas nossas Forças Armadas nós temos mulheres, mas só em funções administrativas, em função a Marinha que tem menos, a Marinha tem 8.400, vou pelo percentual aqui. Tem muito pouco, né? O Exército tem 6%, a Marinha tem 11%, a Força Aérea tem 22%, mas no total, no volume de pessoas, a Marinha é quem tem menos, tem 8.420, o Exército pouco mais de 13% e a FAB pouco mais de 14 Mas mil. Todo esse percentual, as pessoas que não podem atuar na infantaria, na cavalaria, não pode ir a combate. Né? Eu peguei um dado aqui dos Estados Unidos, para você ter uma ideia, na Força Aérea 21%, no Exército é 19%, na Guarda Costeira 23%, na Marinha 19%, e entre os fuzileiros navais, os SEALs, é quase 10%. 8%. Então, efetivamente, vão ao combate, efetivamente podem. E eu acho que se uma mulher quiser passar pela árdua tarefa de se capacitar para uma Força Armada, tem todas as condições. Eu acho que existem outros argumentos, existem outras discussões. Né? Realmente, a questão do treinamento do serviço militar obrigatório é uma questão importante para fazer essa adequação, e é por aí que o Messias vai, pelo que eu entendi. Por isso que não dá para fazer isso agora, e realmente há uma diferença em relação aos PMs. Em relação às polícias militares, não tem um serviço militar obrigatório, é uma carreira, você presta um concurso, você entra para ali. Então, são, sem dúvida, estruturas militares diferentes. Mas o argumento da fisiologia, com o devido respeito aí ao coronel que fez esse parecer, me parece, no mínimo atrasado. É ridículo, né? Você lembrou bem de Israel, né? Nesse momento a gente tem aí as redes sociais aí infestadas de vídeos com mulheres das forças de defesa israelense entrando nos prédios dominados lá pelos terroristas, desarmando bomba, entrando naqueles túneis do Hamas. Aí você vai discutir a fisiologia da mulher nesse momento, sabe? Parece falta do que fazer, né? Ainda bem que a chance do Exército Brasileiro entrar em uma guerra é absolutamente irrisória, né? Então, de fato, essa proibição não vai valer nunca, né? Mas ela funciona na letra fria da lei, né? Funciona. Mas não é só no combate, né? É para compor os quadros, porque se você não pode ir para quadros de infantaria, você nunca vai conseguir aumentar esse número. Hoje as mulheres não podem aumentar esse efetivo. Não podem estar na cavalaria, na infantaria, na artilharia e na engenharia. Não tem mulher. O acesso das mulheres no Exército não é autorizado para todas as armas. Nessas, por exemplo, que eu citei, elas não podem entrar. Tem uma lei de 2012 do governo Dilma que se chama Projeto de Inserção do Sexo Feminino na Linha de Ensino Militar Bélica do Exército, aprovada pelo Congresso. Permitiu que as mulheres fizessem a Academia Militar das Agulhas Negras para alcançar o grau de oficial. As primeiras alunas entraram em 2017 na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em 2018 na AMAN e se formaram agora em 2021. A primeira turma se formou muito recentemente, mesmo assim com essas restrições. Nas armas combatentes, que são essas, cavalaria, infantaria, artilharia, engenharia, as mulheres podem entrar somente nas que exigem menos esforço físico. São elas as de comunicações e de material bélico, que atua no apoio logístico para manutenção, funcionamento de armamento, viatura e aeronave. A Folha ouviu generais que afirmam que a entrada de mulheres no Exército exigiu uma série de estudos e obras de reparo nas academias militares. Aí é da vida, né? É um avanço. Foram alterados dormitórios, estabelecidos novos protocolos para entrada nesses espaços e chapiscadas as janelas.
Seria interessante, né, se o general Tomás Paiva viesse a público e desse um exemplo do que... Qual é a referência dele de fisiologia ideal para o militar brasileiro homem? Seria interessante ouvir dele, porque é o que nós acabamos de falar. Pô, tem mulheres pelo mundo inteiro aí, em forças especiais, em sniper. Eu vi vídeos com mulheres sniper, dando, sabe, exemplo, fazendo um trabalho com heroísmo, bravura, coragem. Qual é o exemplo de fisiologia masculina que o Exército Brasileiro considera ideal? Será que um bom exemplo, uma boa referência seriam os militares que permitiram golpistas ficarem acampados nas portas dos quartéis? Seria um bom exemplo do trabalho do militar brasileiro? Aí, sei lá, a gente vai discutir fisiologia ou fisiologismo, né?